Doutor, eu não me engano, meu coração é palmeirindiano. Eu não sabia mais o que fazer, toquei meu coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração palmeirindiano. Sejam todos e todas, muitíssimo bem-vindos ao Palazeca de hoje, dessa segunda-feira, 13 de novembro de 2023, após a rodada mais perfeita da história do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Poderia ter sido melhor se o Flamengo perdesse para o Fluminense, que acabou não acontecendo, o Flamengo empatou, mas de resto, todos os outros resultados foram espetaculares, extraordinários, que acabou resultando aí nesse vídeo, né, do Palmeirintiano, que me suscita muitas questões, né? Qual que é o contexto desse vídeo? Eu sei que esse vídeo não é de agora, não é dessa rodada, é um vídeo mais antigo. Mas por que que tem um craque Neto do futuro que deu errado, com muito magro, com uma camisa do Palmeiras e do Corinthians? Qual que é a desse cara, Zeca? Ele sabe viver a vida, né? A verdade é essa. O time dele sempre, ele sempre tá feliz com o time dele. Acho que, como ele mesmo disse, ele tá com o coração cansado de sofrer. E agora eu entendo o ponto dele, porque como o nosso rival é bom com a gente, né? Caraca, que baita vitória heróica, foram roubados. Porque desde quando já se viu expulsar um jogador por uma solada no joelho do jogador? Eu nunca tinha visto isso, um carrinho mortal desse expulsar, nunca tinha visto. Então, foram roubados, foram heróicos fora de casa. Incrível. O Grêmio conseguiu perder. O Bragantino, eu alertei sobre o perigo do gol cedo. Fizeram um gol logo no começo. Falei, péssima notícia. Saiu cedo demais. Eventualmente eles tomaram a virada. Só que aí, o que aconteceu com o Botafogo? Eles também viraram cedo demais, né? Porque aos 34 minutos já estava 2-1 para eles. E aí deu a lógica, o Bragantino empatou de novo. Eu lembro que lá atrás a gente tinha falado, né, que esse jogo meio que caminhava para não ter um resultado ruim, de fato, porque qualquer derrota eliminava um dos times da briga, provavelmente, e o empate eliminava os dois. Não é bem assim, ainda tem mais um. O Palmeiras precisava ter ganhado do Flamengo ou empatado, para a gente depender da gente mesmo, se eu não me engano. Sim, porque a gente só precisa de um empate do Bragantino, né? Tipo, a gente Mas agora tá. a Do gente só Bragantino não, do precisa de um Botafogo. empate do Bragantino contra o Fortaleza, e aí a gente vai em pé de igualdade até o final. Acho que agora Do Botafogo, né? Não do Bragantino. é do Botafogo com Fortaleza, desculpa, é isso aí. Isso. Botafogo Fortaleza para a gente, para a reta final, para ser campeão. Até essa. Cara, que loucura. E, enfim, vou até colocar nossa tabela aqui, deixa eu botar pra gente dar uma olhada nesse Campeonato Você Brasileiro. lembra depois do jogo contra o Coritiba, do jogo contra o Coritiba e do jogo contra o São Paulo, o que a gente falava de quem falava em título? Você lembra dessa porra? Lembro. Cara, a gente tava com raiva de quem falava em título, mas olha isso, se liga. A gente tem Palmeiras hoje com 62 pontos. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro de fato, né? Cara, Dormiu, não é inacreditável. só o famoso dormiu na liderança, né? Porque o Palmeiras dormiu na liderança no sábado, mas ainda dependia dos resultados do Botafogo e do Grêmio no domingo. Então poderia perder essa liderança. Agora não perde mais, pelo menos até essa próxima data FIFA, né? Que agora vai paralisar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora é líder. E não apenas líder, Zeca, mas o Palmeiras é o time agora, de acordo com os cálculos matemáticos e estatísticos, que tem a maior chance de ser campeão. Vamos colocar aqui na nossa tela, ó, colocando aqui, compartilhando, do espião estatístico do GE, e eles colocaram projeções de título. O Palmeiras tem 44,3%. O Botafogo tem 27%, o Bragantino 15%, o Grêmio 6%, Flamengo 6% e Galo 0,81%. Cara, tem uma frase que eu inventei há um tempo atrás. Na verdade, acabei de inventar ela na minha cabeça, que fala que palmeirense não comemora, ele desabafa, né? E que a humildade, a soberba precede a queda. Acabei de tirar isso aqui da minha mente.
Acho que se alguém quiser usar, pode É usar. uma bonita frase, cara. É uma É, bonita frase. eu acabei de inventar aqui, eu tenho essa característica de que não comemora antes da hora também. Mano, mas assim, a gente é favorito do campeonato. Eu acho que é estranha essa matemática, porque o Botafogo é o único time que ainda depende só dele. O Palmeiras ainda depende de outros resultados. Mas é isso, cara. 44% de chance de ser significa mais de 50% de chance de não ser. Não curto muito essas matemáticas por isso. Para mim, são sempre 50% de chance, ou é campeão ou não é. então, então, assim, é impressionante a virada que a gente deu, e principalmente na sequência de fatos, sabe? Porque a gente tomou uma porrada muito grande no meio da semana. Vocês fizeram uma live aqui, tava todo mundo muito puto. A gente tomou um cacete do Flamengo, a gente não viu a cor da bola. A real é essa. Que foi um costume que a gente teve em jogos grandes essa temporada. Porém, semana seguinte não, dias seguintes, a gente vai e joga um jogo tenso contra o Inter, beleza que mais pra gente do que pra eles, mas um campo quase que neutro, porque a Arena Barueri não tem nem apoio de torcida de fato, assim como não tem tanto público. Então, foi um jogo meio esquisito, que a gente perde o Luan no intervalo, inclusive, e a gente vinha tomando alguns gols no campeonato, mas a gente consegue uma boa vitória, um 3-0, que foi um jogo que foi legal, que, assim, eu não para depois não ser chamado de oportunista se eventualmente acontecer o contrário, mas eu não achei que o Palmeiras fez um grande jogo, fez um jogo brilhante, não achei que o Palmeiras encantou. Mas o Palmeiras convenceu no sentido de que a gente compete sempre. Então, é o que a gente está falando já há algumas semanas aqui, que o Palmeiras não vai ser campeão jogando bola, não vai ser campeão porque joga bem. O Palmeiras, se for campeão, vai ser na força da camisa, vai ser na força do Hendrick e vai ser na consistência mental que o time tem de não virar farofa com facilidade. E a gente viu o que uma mentalidade fraca, né, que é o que rola com o Botafogo, tanto da parte da torcida, que é cúmplice, quanto da diretoria, que é pai, e dos jogadores, que são filhos de todo esse fracasso. Então, a gente está acostumado. Essa liderança para a gente não é um fardo, tá ligado? É a posição que a gente quer estar sempre. É diferente do Botafoguense, que quando estava aí não estava acostumado, estava com medo. Fingia, né? Fingia que estava feliz. Meteram 13 pontos e estavam, agora sim eu posso zoar, mas a realidade bate na porta. O Botafogo é um time muito pequeno. Ainda pode ser campeão, mas vai ter que bater o Palmeiras agora. Eu acho que a gente caminha muito bem. Acho que assim, hoje, eu, sinceramente, acho que depois dessa rodada, que surpreendentemente foi muito boa, acho que o único time que vai ser campeão, se não for o Palmeiras, seria o Botafogo numa recuperação. E não sei o E é quanto que a bem gente difícil. consegue acreditar nisso. Hã? E é bem difícil, né? E, cara, tem uma parada, né? Tem uma coisa que eu queria colocar aqui na nossa tela, essa sequência de jogos do Palmeiras aqui no SofaScore, né? Porque, estão falando aqui, né? Essa última rodada foi inacreditável. Cara, claro que não é 100% isso, eu vou dar uma forçada. Mas existe um universo, existe uma interpretação, uma narrativa, uma linha cronológica, chame como você quiser, em que o Brasileirão meio que caiu no colo do Palmeiras sem o Palmeiras fazer por merecer. É como se os 100%, deuses da 100%, a gente bola. tá ganhando sem querer. Não, então, é como se os deuses da bola virassem e falassem assim, cara, o Palmeiras vai ser campeão dessa porra. E foda-se. Porque se você for analisar todos os jogos do Palmeiras, desde que o Palmeiras pegou essa grande retomada, a gente tem aqui, ó. O Palmeiras tinha perdido para o Santos em casa. Uma vergonha. Perdeu para o Santos na Arena Barueri. O Palmeiras perdeu para o Galo em casa, 2-0. Aí, beleza. O Palmeiras vai e pega o Curitiba, que tá uma bosta no campeonato, e faz o dever de casa. Ganha por 2-0 num jogo ruim, um jogo feio, gols de bola parada e tudo mais. Ok, uma vitória protocolar. Quando que a gente dá a virada de chave? Palmeiras 5, São Paulo 0. Só que o que é a virada do o que é essa virada de chave? O Palmeiras pegou um São Paulo bêbado. O Palmeiras pegou o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil, que foi para o Allianz Parque sem saber o que fazer. Palmeiras deu-lhe um vareio. Não tá errado o Palmeiras, tá certo. Mas assim, você olhar
esse Palmeiras e São Paulo com a ótica de qualquer outro Palmeiras e São Paulo é um pouco difícil. A gente foi eliminado por eles na Copa do Brasil, enfim, e a gente tomou um 5-0 agora. É que a gente tomou, não, a gente fez um 5-0 no Campeonato Brasileiro, que é meio extremo. Depois disso, o Palmeiras pega o Bahia em casa, um time que está quase sendo rebaixado, ganha por 1-0, protocolar, nada que qualquer outro time não faria. Aí vem a virada do Palmeiras sobre o Botafogo num jogo inacreditável, em que o Palmeiras mostra de fato quem era ali no primeiro tempo, tomando um 3-0, sendo amassado, humilhado, execrado pelo Botafogo. E aí entra o Endrick, que é o novo deus do futebol, e comanda uma virada ali de 4-3. E a gente até viu depois, na semana seguinte, que o próprio Grêmio era capaz de fazer um 4-3 contra o Botafogo, e o Botafogo toma um empate do Bragantino também no outro jogo. Então, não é lá um time que é muito parâmetro hoje em dia. Pega o Atlético Paranaense, que não quer mais nada do campeonato, ganha 1-0 protocolar em casa. E aí, o único time que a gente tem de fato como um desafio nessa sequência é o Flamengo. E a gente toma 3-0 do Flamengo E no foi Maracanã. pouco, foi pouco. E foi pouco. E por fim, a gente faz 3-0 no bom Internacional, que é um time que, porra, chegou na semifinal da Libertadores. Para mim, o Inter foi o time que mais jogou bola na Libertadores. Eu sempre falo isso. Exato. Só que ainda existe aquela narrativa de que o Inter queria que o Palmeiras ganhasse por causa do Grêmio, né? Claro, não é bem assim. A gente viu que o Inter jogou muita bola. O Everton foi um grande destaque ali do primeiro tempo. Pegou umas defesas muito fortes, assim, do Alan Patrick, Ener Valencia, enfim. Só que o Palmeiras chutou o Internacional, que lá não estava querendo ganhar tanto assim esse jogo, né? A torcida do Internacional não achou triste perder. E outra coisa, para um jogo em casa, esse Palmeiras e Inter, tanto que o Baldasso que falou, né? Ele falou que era muito fácil pro Palmeiras ganhar do Internacional, pro Internacional entregar esse jogo. Era só o Internacional vir jogar como estava jogando, que naturalmente o Palmeiras iria vencê-los. Então, assim, beleza. Eu acho que facilitou isso, eles não terem essa vontade, facilitou. Mas não foi o único fator que fez com que a gente vencesse esse jogo, de modo nenhum. Acho que, tanto que o Inter... É que a gente falou, o Inter não fez 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Se eles perderem 4 jogos, eles vão ser rebaixados. Certo? Ou tô maluco? Não, tá certo. Eles têm 4 jogos, se eles perderem os 4, eles vão ser rebaixados. Aqui, ó, a gente desce aqui, ó, o Inter tá com 43 pontos, cara. O Vasco, que tá na Berlinda, tá com 40. Então, eles vão brincar? Porque o Cruzeiro tem 37, mas tem... O Cruzeiro... Tem 32 jogos, cara. O Cruzeiro tem 32 e o Inter tem 34. O Cruzeiro tem a possibilidade, virtualmente, de, inclusive... igualar o Inter. Igualar com o Inter. Então, assim, eles estão quase que empatados com a zona de rebaixamento, teoricamente. Então, assim, não dá para garantir nada. Então, por isso que eu acho que eles não iriam entregar. Depois que perde, é mais fácil falar que entregou, porque você tem uma justificativa. Mas, realmente, uma virada de chave surreal que o Palmeiras deu. E tudo deu no momento certo. Isso que é o louco. Tipo assim, beleza, a gente não pegou lá o Inter que queria entregar, mas a gente pegou um Inter que era ok perder, tá ligado? Tipo, o Inter, ok, se eu perder esse jogo, tudo bem, não tem problema. Tipo, a torcida não vai ficar brava. A gente pegou o São Paulo bêbado. Todos os jogos mais chatinhos do Palmeiras, o Palmeiras pegou no momento em que era o melhor momento possível. Era o momento que o São Paulo... Por exemplo, se o Palmeiras pega esse São Paulo no começo do segundo turno, poderia ter sido diferente. Se o Palmeiras pega o Inter um momento em que o Grêmio não estivesse brigando pelo título, poderia ser diferente. Se o Palmeiras pega, um Bahia melhor... Enfim, todos esses times estão... A gente vai pegar o Fluminense campeão também, já de férias pra caramba, na final do campeonato. Exato, exatamente. E um Flu que queria foder o Flamengo. O Flu que fez de tudo para atrapalhar a vida do Flamengo e não vai fazer de nada para atrapalhar a nossa vida, pô. Não vai querer que o Botafogo vença e nem que o Flamengo vença. Não existe o Fluminense não vir com o time C para cá, velho. Não existe. Não vai vir, eles não vão vir. Seria bizarro da parte dele, de verdade, assim, não é nem porque é meu time. Seria muito esquisito, assim. Eu ficaria puto se fosse o contrário, como já fiquei em outras situações, quando o Palmeiras não forçou para perder ou para vencer e atrapalhar o rival. E é isso, agora nós estamos aí, né, na rodadinha decisiva, cara. Agora a gente vai chegar, cada jogo vai ser um jogo mega importante, só que tem a data FIFA, né? Como que você avalia o impacto dessa data FIFA? Cara, eu não acho ruim, acho que a gente...
a gente parando na liderança não é um mau negócio. Acho que o problema é o Botafogo voltar bem dessa data FIFA, sabe? Porque, assim, o Palmeiras, eu não acho que voltaria mal a ponto de sair completamente do trilho. E eu não acho que o Palmeiras está, assim, numa fase super esplêndida. Parece bizarro falar isso, porque a gente vem de uma virada de 4x3 contra o Botafogo, a gente vem de um 5x0 contra o São Paulo, a gente vem de um 3x0 contra o Inter, a gente vem de 6 vitórias em 7 jogos, né? Acho que é mais ou menos isso. Vem disso. Porém, não acho que o Palmeiras vem tendo um desempenho de seleção brasileira de 2002, sabe? Não é aquele negócio absurdo, um show. O Palmeiras vem fazendo um jogo que ele vem fazendo já há 3 anos. Então, o Palmeiras só precisa continuar depois da data FIFA, fazer o que vem fazendo durante os últimos 3 anos, entende? O Palmeiras não está fazendo uma coisa acima do que pode. O Palmeiras está fazendo o que pode. O Palmeiras tem time para fazer. Nenhum desses resultados que o Palmeiras procurou, desses resultados que o Palmeiras conquistou, foram absurdos. Se você for parar para ver os resultados mais absurdos do Palmeiras, dos últimos 15 jogos, foram as derrotas de virada para o Santos, a derrota em casa para o Galo, e tomar 3x0 do Flamengo. Isso foi mais bizarro do que qualquer outra pontuação que a gente tenha feito no campeonato. Você não concorda? Eu acho que o 5x0 no São Paulo é muito estranho. Não, o 5x0 concordo, mas assim, ganhar do São Paulo em casa, Não, o normal. resultado bruto, normal. Mas assim, o 5x0 do São Paulo foi um caso à parte. Né? Mas exatamente esse é o meu ponto. Eu acho que o Endrick voltando bem da seleção é o único caminho, sabe? Acho que tem essa aura, né? Essa parada. Eu não chapo muito nisso, desse negócio de seleção estraga o jogador. Eu acho que não rola. Mas eu sei que o palmeirense tem esse trauma desde 2009. Eu lembro quando foram o Diego Souza e o Cleiton Xavier para a seleção, não entraram em campo e depois nunca mais jogaram ao mesmo tempo. Agora o Gabriel Menino, que a galera fala muito, né? Então. O próprio Veiga, né? Exato, o próprio O Veiga, é verdade. O Veiga, o Rony, a seleção conseguiu estragar o Rony na cabeça do palmeirense. Exatamente. Então, assim, de certa forma, ela também tem seu mérito. Então, até para conciliar com o que você estava falando quando você estava passando pelos jogos. Quando a gente venceu o São Paulo de 5x0, eu lembro que o que eu estava falando aqui era, a gente vê que existem novos caminhos para o ano que vem, a gente viu que tem novas formas de jogar, que o Abel conseguiu se reinventar e pensar de um jeito diferente o time, e que melhorou bastante o time, isso é inegável. Só que a gente não falava em título, até porque o Botafogo não tinha derretido tanto assim, e a gente estava na terceira vitória. Ainda precisavam ganhar 10 de 10 naquele momento, praticamente. 8 de 8 jogos. Só que teve jogo contra o Botafogo, que aí eu acho que foi o que mudou a chave, que foi que a gente entendeu que o ponto não é jogar ganhando bem, ou que o Palmeirense entendeu como que a gente pode ganhar esse campeonato, entendeu? Que foi que a gente viu o Endrick jogar e falar, tá, agora eu entendi como é possível. Porque a gente tem uma parada que, mano, quem quiser ficar puto achando que é exagero, pode ficar. Mas ele é um jogador de outra prateleira, parada de Ronaldo Fenômeno, parada de Pelé, parada de Maradona, negócio de Messi. Se a carreira dele seguir como se espera, ele vem para ser um jogador de Copa do Mundo. E todo mundo tá percebendo isso. Todo mundo tá percebendo isso. Não é querendo zicar o moleque, mas, ele tem uma mentalidade muito boa. Ele é muito focado. Ele é forte fisicamente. Ele é habilidoso. Ele joga em todas as posições de ataque. Então, assim, ele vem sendo o sistema ofensivo do Palmeiras inteiro nesses jogos. E a gente vem ganhando por causa disso. A gente ganhou o jogo do Botafogo por causa dele. A gente ganhou o jogo contra o Atlético Paranaense por causa dele. A gente venceu o Inter com uma participação muito grande dele. Então, assim, o campeonato depende dele. Eu acho ruim para o Palmeiras depender de um menino de 17 anos para ganhar um campeonato brasileiro. Mas se esse moleque de 17 anos for o Endrick, dá para confiar, sabe? Então, o caminho eu acho foda, de verdade, mano. Eu não acho ruim. Porque eu acho que o Endrick, ele é um cara que ele merece isso. Tipo assim, não merece no sentido de, ai, nossa, ele merece. Não, mas tipo, ele é um cara que atrai isso. Então, por exemplo, você vê lá, o Chicago Bulls foi campeão da porra toda porque tinha o Michael Jordan. E é isso, e foda-se, mano.
O Barcelona, a Argentina ganhou por causa do Messi, e aí a gente vai ganhar por causa do Endrick. Eu acho isso do caralho. Cara, Foda é quando, por exemplo, é tipo um moleque da base. Vamos pegar, por exemplo, acontece isso direto. O time tá lutando contra o rebaixamento, tem um moleque da base bom. Acontece no Santos, no Vasco. Aí você depende pra caramba do moleque, mas o moleque, coitado, tipo, sabe, um Thales Magno é um bom jogador, mas, porra. Agora, o Endrick, ele é o cara que se dá o direito disso. Tipo assim, cara, fomos campeões por causa desse cara, esse título é desse cara, esse cara é maior que o clube, tá ligado? E é isso. O Endrick é o único cara que eu posso dizer isso no Palmeiras. O Gabriel Jesus não era assim, não era um cara maior que o Palmeiras. O Danilo não era maior que o Palmeiras. Agora, o Endrick é maior que o Palmeiras. A gente tem que aceitar isso, cara. Do mesmo jeito que o Pelé é maior que o Santos, do mesmo jeito que o Michael Jordan é maior que o Chicago Bulls, do mesmo jeito que qualquer porra assim, o Endrick é um jogador que vai ser maior que o Palmeiras. Então, a gente, beleza, graças a Deus a gente tem esse cara. Ele chegou, ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro pra gente e show, dependemos dele. E que bom que dependemos dele. Melhor com ele do que sem, tá ligado? O exemplo do Gabriel Jesus é muito interessante justamente por isso, que ele foi aquele cara que participou, foi absurdo. A gente tem isso em todos os times campeões. A gente tem esse jogo que participa. Mas, cara, se você for parar para pensar, o Endrick pode ser o melhor jogador jovem do futebol brasileiro desde o Pelé, em relação a desempenho. Porque ele os pode números dizem ano, isso. Os números ele provam pode terminar isso. o ano com 17 anos, um Paulista, uma Recopa, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, 2 Campeonatos Brasileiros. Correto? Campeonato Brasileiro, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Sim. Ele pode ter isso aos 17 anos e terminar o Campeonato Brasileiro. Se tudo der certo esse ano, ele pode terminar o Campeonato Brasileiro. Ele vai ser o melhor jogador, não tem como. E o único jogador dessa idade que tinha feito mais gols que ele no Campeonato Brasileiro era o Neymar, em 2009, se eu não me engano, com 10 gols. E o Endrick já tem 9 gols. Um a mais, né? Um a mais. O Endrick tem 9. Então, tipo assim, faltam 4 jogos. Muito e o provavelmente Santos o chegou Endrick vai perto de ganhar o Campeonato Brasileiro com o Neymar. exatamente. Nem por culpa do Santos, mas por culpa que na época não tinha data FIFA, né? Até porque, o Santos ganhou a Libertadores, Copa do Brasil, a porra toda. Não, mas o que rolava por exemplo, tem Campeonato Brasileiro que o Santos jogou, que o Neymar não jogou metade dos jogos porque estava servindo a seleção, entendeu? Sim. Aí não tem o que fazer. Mas é isso, cara. Cara, se não for pra me empolgar, foda-se. Né? Se não for pra me empolgar, se não for pra falar que o Endrick vai ser maior que o Pelé, eu não quero estar aqui. Eu gosto da bagunça, eu quero me divertir e eu quero valorizar os jogadores do meu time. Então, tô com o Endrick e, cara, que foda o Palmeiras, mano. Que foda o Palmeiras. Foda. A gente cresceu sem ter uma referência de jogadores de base. E eu diria que de 2014 para cá, não falo nem de 2015, 2014 para cá, frequentemente a gente vem sendo abençoado por jogadores da base sendo decisivos em momentos muito importantes. A gente foi salvo pela base em 2014, no rebaixamento. Pouca gente fala disso. Mas, além de Valdívia e Henrique Dourado naquele time de 2014, a gente teve o trio da defesa. Sim, tinha o Natan, tinha o Matheus João Pedro. Salles em 2015, 2016, Exatamente. Gabriel Jesus. Aí a gente passou por um hiato, a gente voltou com o Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Hendrick, Veron. Muito foda. Foda, do caralho. E só pra gente terminar o assunto Hendrick, tem esse vídeo absurdo, muito foda, do Hendrick cortando o cabelo enquanto ele assiste Palmeiras e Bragantino. Não sei se você chegou a ver isso. Bragantino e Botafogo. Bragantino e Botafogo. Você chegou a ver? Eu vi. Eu vou colocar aqui na nossa tela. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse comentário e vambora. Vai! Muito foda. Eu acho isso muito foda. Já é o maior momento da história do Bragantino, o que é legal. E... Mano, ele tá muito focado, velho. Dá pra perceber isso demais. Ele deve estar dormindo e acordando, pensando nisso. É o que a gente fala, né? Ele tem aquele tesão pelo jogo, cara. A gente não vê isso nos jogadores brasileiros. Os jogadores brasileiros, tipo... jogam bola bem pra cacete, mas não gostam de futebol. E não que isso seja um problema, mas eles não... E o Endrick é o contrário, ele é um cara que adora, cara. Ele é um cara que, joga ali videogame pra caralho, FIFA e a porra toda, tá sempre antenado, sabe quem são os principais jogadores do mundo, acompanha campeonato europeu, acompanha os jogos do Palmeiras, seca os rivais. Isso é muito foda, cara. O cara que tem você viu ele falando do John Kennedy, por exemplo? Muito da hora. Pra caralho, John Kennedy.
Porque eles jogaram Porra, junto na base. Então ele tinha essa visão de ir na base olhar os jogadores que jogavam com ele, quem era bom e não era. isso é muito foda. E ele Vamos tem colocar 17. Você aqui. tem noção que era para ele estar no sub-18, não era nem para estar no sub-20? Exato. Era E o pra cara gente tá falar do jogando Hendrick daqui 3, profissional 4 anos. e ele tá ganhando brasileiro, cara. Ele tá ganhando o Campeonato Não, é Brasileiro no bizarro. profissional. Vamos colocar aqui nossa super tier list aqui do mercado de ações dos jogadores do Palmeiras após essa vitória perante ao Internacional. Bom, o Hendrick a gente mantém, sem dúvida alguma. Dudu a gente mantém. Murilo a gente mantém? Ah, cara, eu tô sempre com o Murilo. Acho que ele Fechou. tá em ótimo, não tem por que descer. Caraca, vocês mexeram Maravilha. bastante depois da derrota, né? Foi bacana isso. Pô, mexeu pra caralho. Tomou 3-0 do Flamengo, não tem o que fazer, né, velho? Agora, o Everton, pô, peraí. O Jacaré pegou pra caralho, hein? Eu Pegou que pra não caralho. sou o maior fã do Everton, cara, ele foi muito bem. Aquele primeiro Ele tempo vem de umas dele. partidas mais seguras. Ele foi bem contra o Atlético Vem! Paranaense. Ele tá lembrando o Everton 2018, cara. Isso é muito bom. Uma virada boa. Eu acho que pela temporada ele fica ainda nesse segundo nível, pela média da temporada. Mas, pô, boa notícia pro Palmeiras. Assim, dependia muito dele, a gente dependia muito de um ano dele. Tá ótimo. Acho que ele na principal posição aqui, antes do Henrique na visão do Real, tá show. Luiz Guilherme, a gente mantém ou a gente abaixa? Cara, eu não sei porque o Luiz Guilherme tá aí, assim. O cara Eu não acho que joga. dá pra baixar já. Ele já Eu não tá mais baixaria. tão valorizado assim. Eu vou deixar ele. Por enquanto, eu É, vou deixar ele em último. A gente já regula a posição dele aqui. Agora, o senhor Fabinho. Fabinho segue na mesma. Ele é a definição de camisa 5 nota 5. Considere isso um elogio, sabe? Ele sempre vai entrar, vai fazer a mesma coisa, nunca vai surpreender. Pro bem ou pro mal, perfeito. É isso. Então vamos aqui PJL pro Luiz Guilherme. Por onde anda Luiz Guilherme? Vamos lá então. Piqueires. Cara, considerando pela partida contra o Inter, não dá para subir Piqueires porque acho que não Não. teve nada demais. Mas pela temporada subiria, mas a gente não vai mexer nisso agora. Não, acho que tá tranquila. Tipo, Marcos Rocha vem fazendo aí algumas partidas interessantes, hein, cara? Muito massa. Acho que ainda estava em débito, né? Mas ele recuperou. Eu acho que contra o Atlético Paranaense ele foi um dos melhores em campo. Assim, dos 2 melhores em campo, dos 3 melhores em campo no máximo. E contra o Inter foi consistente de novo. Então, assim, vem muito bem. Vem muito bem o Marcos Rocha. Jogador que sabe, é acostumado a jogar esses grandes momentos. Então, legal que ele está de volta. Tranquilo. Cara, um que eu acho que a gente pode subir pelo menos horizontalmente é o nosso Mano Naves, né? Cara, muito foda, velho. Ele, Eu- todas as vezes que apareceu, ele tá na frente ali do Gabriel Menino, acho que fica legal. Na frente do Gabriel Menino eu deixei. Tá, perfeito pra mim. Fechou, tá ótimo. Pô, bizarro, ele aparece e vai bem. É simples assim. Craque As poucas Naves, vezes que como aparece, ele vai comenta. muito bem, ele chega a se destacar, mesmo com poucos minutos. Ele é o que o nosso amigo Jimmy fala, né, cara? Que ele, pô, é o jogador que não entra muito, ele sabe que não vai entrar muito, e quando ele entra, tá ótimo, tá ligado? Tipo, ele faz o papel dele e maravilha, que ótimo poder contar com um jogador desse. O Gesonel Mas diz assim, que a só para aeronave é o futuro. constar, Pode eu falar. acho que essa questão dele não entrar muito era uma verdade até o jogo contra o Coritiba. Porque foi quando a gente fez a virada de esquema para começar a jogar com 3 zagueiros. Agora que a gente joga com 3 zagueiros, ele é o reserva direto. Ele é o primeiro Sim, reserva. Ele sim. saiu de segundo reserva para uma posição que geralmente não se altera durante o jogo para primeiro reserva da posição. Então, qualquer desfalque, qualquer lesão, ele vai ser titular, eu tenho certeza. Isso é muito foda. Agora, o senhor Abel Ferreira, quer dizer, o VAR. O que a gente faz com o VAR? Cara, o VAR tá na mesma. Depois que ele salvou aquele soco na cara do Hendrick, eu acho que ele foi muito bem. Então, tô tranquilo. Contra o Inter não teve lance, né? Não. Não entrou em ação. Agora, o senhor Abel Ferreira. Cara, sei lá, o Abel Ferreira, mano, ele odeia tudo e todos. Ele já tá doido pra ir embora. Ele mesmo falou isso. Eu não sei. Acho que Exato. esses 15 dias de férias vão ser bons pra ele. Mas, mano, assim, tá todo mundo muito puto com ele, porque ele realmente não tem noção. Ele é arrogante, eu quero um técnico arrogante, mas ele não tem conhecimento bastante de futebol brasileiro, de cultura brasileira. Então,
pessoal tá puto com ele mesmo, justamente por aquela parada, né? Que ele falou que o torcedor para poder reclamar tem que ser É sócio, né? avante, tem que ser sócio, uma coisa que não é realidade do Brasil. E ainda Eu falou acho que ele tá depois que ele certo em é reclamar, acho que ele tá europeu. certo em reclamar da gente jogar na Arena Barueri. Tá certo. Eu Pra não curto caralho. essa ideia de falar que a Arena do Palmeiras é boa para show, eu preferia que fosse ruim para show e boa pro Palmeiras jogar todos os jogos decisivos. Mas é isso, cara. Acho que a Abel Ferreira vem fazendo uma temporada abaixo. Acho que, sinceramente, ele está sendo salvo pelo Rony. Acho que ele tem seus méritos, porque ele é um puta treinador, ele é um treinador absurdo. Mas ele vem fazendo o pior ano dele do Palmeiras, mas assim, de forma assustadora. Espero que ele termine campeão. Eu gosto da mentalidade dele. Ele é um cara que tem confiança, ele é um cara que acredita no time, acredita nos jogadores, acredita nele. Mas essa parada da Arena Barueri dos pobres padrinhos é uma parada muito complicada também, porque a CBF joga os jogos sábado, 9, 10 horas da noite, o jogo acaba quase meia-noite, o metrô fecha, os caras não conseguem voltar. Exato, é uma Não pica é bem enorme pra simples voltar. assim. Lógico, o ingresso é R$ 40, não 120, não R$ 200. Concordo com isso. Mas não é tão simples assim, principalmente pela essa parada do Palmeiras não brigar para mudarem os horários dos jogos. Mas enfim. O Abel Ferreira, ele tá nessa, de novo, inventou os 3%, ele quer ficar dando letrinha sobre quem é palmeirense e sobre quem não é. Criticou quem faz blog e quem fala na internet. Eu me senti pessoalmente ofendido. O cara assiste a gente, pô. Abel Ele Ferreira tá assiste no a gente, Abel chat. Ferreira, faz o seguinte, quer provar que eu tô errado, ganha o Campeonato Brasileiro. Se você perder, eu vou te xingar. Porque, lembra que a gente falou sobre o Barolo? Que o Barolo tava incrédulo quando acabou o jogo contra o Palmeiras e ele percebeu que o futebol não acabava depois da vitória? Que Sim. depois você tem que continuar ganhando? O Abel teve um momento nessa coletiva que ele falou uma coisa do tipo: eu tô aqui, eu não tô aqui para comentar outras coisas, eu tô aqui para ganhar jogos, porque a diretoria me cobra para ganhar jogos, mesmo que eu já tenha ganhado muita coisa. A primeira coisa que eu pensei quando eu escutei isso, eu falei, porra, foda-se. Assim, para hoje, para jogar contra o Fortaleza lá no Ceará, foda-se a Libertadores 2021. Se você sair do Palmeiras, eu beijo o seu pé, eu faço uma estátua, eu tatuo o seu nome na minha nádega, eu faço o que você quiser, Bel Ferreira, porque eu amo o que você fez pelo clube. Dito isso, contra o Fortaleza no Ceará, eu quero que se foda o que você fez pelo Palmeiras ganhando Nem dois contra Libertadores. o Flamengo no Maracanã, meu amigo. O Abel Não, é o então, único treinador que foi humilhado pelo Tite. É o não, único treinador que e foi também humilhado já pelo Tite. foi. Eu acho que e também já foi. Já Não, porque ele foi. meteu esse papo. Depois daquele jogo, ele começou a falar: não, porque o ano já foi bom. A gente já ganhou 2 títulos nesse ano. A gente ganhou 200 títulos desde que a gente chegou. E a torcida ainda reclama. Foda-se! Você acabou de tomar 3-0 do Flamengo no Maracanã. É óbvio que eu vou reclamar. Porque o fato de você ter ganhado os títulos não faz com que uma garantia de que você vai ganhar novos títulos. E se for para ficar preso ao passado, eu vou torcer pro Bangu. Eu vou torcer pro Santos, eu vou torcer pro Guarani. É isso que eu vou fazer, tá ligado? Porra. Então, não quero, eu não tô preocupado com isso. Eu entendo o ponto dele, é difícil ser criticado e tudo, mas ele precisa trabalhar a mentalidade dele também para entender que ele vai ser cobrado, cara. Ele vai ser Ele cobrado. precisa ser mais europeu, mais frio, mais racional, como ele Então. mesmo diz. Porque assim, eu acho que a torcida do Palmeiras, ainda como um todo, tá muito com o Abel, sabe? De modo geral, a Pra gente tá muito com o caralho. Abel. Só que o problema é que ele faz, às vezes, esforços. Ele faz esforço para ser xingado, assim. Ele, cara, a real é que ele perdeu 10 meses do ano com o Hendrick no banco. Ele Sim. enfiou 10 meses do ano no buraco com o Hendrick no banco. Foi o que ele fez. Entendeu? Então, assim, ele tem os méritos, ele tem as falhas, vida que segue. Se quiser descer ele aí porque a galera ficou puta com ele, pode descer. Cara, eu só não Mas, desço porque, tipo assim, ele ganhou de 3-0 do Inter e o é, Palmeiras hoje é o favorito. Então acho que ficou, tipo, puxou pra baixo, mas também pra cima, tá ligado? Então, na média, ele fica aí. Até porque que é o que pro Abel importa também. Ferreira. Exato, até porque pro Abel Ferreira, ele está em 3 anos de patrocínio da Crefisa pro Palmeiras, é pouco. Ele deveria estar acima. O Palmeiras ganhou 6 dos últimos 7 jogos.
O Palmeiras acabou de meter 3-0 no Internacional. Era pro Abel estar muito melhor. Ele mesmo se puxa para baixo sempre nessas bostas dessas coletivas, tá ligado? Ele cismou que é inimigo da torcida, que segundo ele é 3%. Mas, assim, se ele quiser ganhar os jogos, ir na coletiva, puxar saco do Rony, sem citar a jogada do Vanderlan no gol do Rony, tá? Ele não falou o nome do Vanderlan. Claro que não. Para toda semana lembrar que todo mundo teve uma fase ruim e falar que o Endrick teve uma fase ruim e não falar que o Endrick tem uma fase boa, ele pode, não tem problema. O que importa é que ele ganhe os jogos e que ele não sabote os nossos resultados. Se ele for campeão brasileiro e quiser pisar na camisa no final do jogo, Problema dele. tô nem aí. Ele também não tá preocupado com o mercado de ações do Porqueiras, eu acho. É Mentira, isso. Bom, ele não dorme pensando nisso. Gustavo Gomes. Cara, ele vem fazendo uma temporada de altos e baixos, ele não jogou, eu não comento. Eu sigo nesse É isso. Então, o Luiz Guilherme acho que a gente pode manter aqui, não tá jogando. Pode manter aí. Agora, Zé Rafael marcou um gol, hein? Voltou a balançar as redes. Cara, Zé Rafael quase brigou pela primeira posição, mas eu subiria ele, marcou gol, ele tem um ano consistente. Acho bom pontuar. Ano consistente, ano bom. Mas, assim, ele é um segundo volante coadjuvante. Ele não é protagonista do time, a gente não depende dele para ser campeão, dá para contar. Quer dizer, a gente pode até depender dele para ser campeão, mas a gente não vai ser campeão por causa dele. Entende o que eu quero dizer? Sim. Ele é um pilar do time, ídolo. Ele sempre joga com vontade, sempre se esforça bastante. Mas, assim, ele não é um craque absurdo. Então, acho que essa média aí. Ele tá com o Piquerez, ele tá com o Abel Ferreira, não dá para falar. Tá show. Mike também jogou bem. Cara, eu acho que o Mike tá muito abaixo. Ele também subiria. Acho que a gente tá. Ok. É que o Mike fez um jogo tenebroso contra o Flamengo. Daí a gente desceu ele merecidamente. Mas eu coloquei aqui, a gente teve até o comentário do nosso amigo que foi ver o jogo aqui no nosso chat. Ele falou que o Mike é o Cafu mesmo, pelo menos vendo isso no estádio. Ele deu razão para Júlia Bigodeus. Então vamos lá, Flávio Lopes. Flávio Lopes jogou? Cara, eu acho que não, né? Eu acho que não. Não tem ele. A Tuesta não Essa tem. é uma pergunta recorrente também quando ele entra em campo. Exato. Mas acho que ele não jogou. Bom, Cara, então. Eu não sei o que o Tuesta tá fazendo nesse meio até hoje. Ele só saiu como notícia e ele tá acima. Acho que sim, tipo, deu pra ver que o Palmeiras não conta com ele para esse ano nem pro próximo. Né? Tomara, né? Vamos lá, Rafael Veiga. O Veiga é um jogador que caiu bastante de posição por causa da partida contra o Flamengo. O que você acha? Ele deu ali uma suposta assistência. E pô, é um jogador titular aí do Palmeiras. Eu não acho que ele tenha jogado tão bem nessa partida, assim como ele não vem jogando tão bem. Mas não sei se essa posição condiz com o ano do Rafael Veiga. Não condiz. Eu subiria ele pelo menos pro amarelinho também. Eu vou deixar ele último aqui do amarelinho. Eu acho que ele é muito produtivo. Muito, muito produtivo. Então, isso importa. Isso importa. Boa. Pô, não jogou nada contra o Botafogo. Chegou na última bola do jogo, ele bateu uma bola perfeita, jogou na área e fez gol. Ele fez o gol da vitória também contra o Bahia no Allianz Parque. Fez o gol da vitória contra o Vasco. E 3 pontos contra o Bahia em casa e contra o Flamengo fora são os mesmos 3 pontos. Sim. Então, assim, o Veiga é um cara que, mesmo sem conseguir fazer partidas consistentes como protagonista, ele é muito produtivo. E se o Palmeiras for campeão brasileiro, vai ter dedo dele, sem dúvida nenhuma. Assim, muito por causa dele também. Tá ótimo. Claro, assim como a gente eliminou o Atlético Mineiro por causa dele, a gente não passou do Boca porque ele sumiu. Então, e quando ele apareceu, ele errou o pênalti, inclusive. Então, méritos e falhas, mas produtivo. Essa é a palavra. Mr. Jailson. Tipo, cara, mandou o Textor para aquele lugar, defendeu a área contra o Atlético Paranaense, não entrou em campo contra o Internacional, são 3 semanas seguidas de mitada. Mitada dele. Eu vou até botar ele no anário da visão do Barros, porque o Jailson, em comparação ao que ele já foi, ele tá muito bem.
a visão da imagem dele não é mais da torcida odiar ele, tá ligado? E o mais importante, não entra em campo, né? Isso ajuda muito. Exato. Isso ajuda a valorizar ele. Perfeito. Ok, Kevin Esporádico, não. mantém. Compõe. Vanderlan agora. Peraí, Vanderlan, a gente tem que subir no mínimo aqui na frente Cara, eu do. quero fazer um comentário sobre o Vanderlan. Vou deixar o Eu, Vanderlan, inclusive, em primeiro lugar aqui no Alário na visão do Barros. Porque, eu pô, tinha a muito... jogada que ele fez foi espetacular e ele sempre corresponde quando entra. Então, eu tinha birra dele, porque quando ele jogava como lateral, porque tem uma característica do Piquerez que é muito foda. Se você... Ó, o Guilherme que estava lá no campo em Barueri, eu também estava na semana seguinte, e quem foi em outros momentos, ou quem presta bastante atenção para a TV vai ver. A força física, não de porrada, mas a resistência física do Piquerez é um negócio de outro mundo. Ele é presente em todos os lances de defesa e presente em todos os lances de ataque. Ele está sempre subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, a função dele é muito difícil no Palmeiras, porque ele é um jogador que erra pouco na defesa e ele fica meio cismado porque ele cruza mal no ataque e tal, mas ele é um cara que participa bem do ataque de modo geral e outra, ele participa de todas as jogadas. Então, assim, o Palmeiras depende muito do Piquerez ofensivamente e se ele entrega tudo o que se espera dele, a gente pode comentar, mas que ele faz o que ele pode e que ele tem essa característica rara de subir e descer na mesma intensidade, isso tem que ser dado para ele. Porém, nesse esquema de 3 zagueiros, não é necessário voltar tanto assim quanto ele voltava quando a gente jogava contra o 2. E essa era justamente a minha birra com o Vanderlan, porque ele sempre foi um jogador que apoiou muito, muito bem, mas na hora de voltar, cara, era frustrante. Às vezes eu tinha raiva, era até irresponsável de perder bola no meio campo, perder bola na intermediária ofensiva e não voltar para o contra-ataque. Então ele não é um jogador que defende muito bem, o que é normal para laterais. Assim, o Marcelo defende mal para caralho. E é o melhor lateral esquerdo da história depois do Roberto Carlos, provavelmente. Enfim, nesse novo esquema, acho que a gente pode ver mais do Vanderlan, porque ele pode subir muito bem. Ele, na real, jogou com o Piquerez, inclusive, né? A gente jogou com 4 laterais em certo momento. Mas não é bem assim, eu acho. Acho que ele jogou mais de ponta esquerda. E foi bem, ele foi bem. E é bem isso. Jogadaça na cara do gol. E sem tantas responsabilidades defensivas, é uma chance para o jogador ofensivo brilhar bastante. Olha, eu acho que agora dessa penúltima fileira, né, do jogador da base na Era Bel, eu acho que os únicos que dá para mudar, na verdade o único, né, é o Richard Rios. Porque ele continua sendo titular, assim, ele é um jogador que, pô, acertou até um belo chute ontem. Ontem não, né, no sábado, tipo, pegou de primeira, assim, na veia. Mas, assim, ele também não é lá um jogador extraordinário, não sei se dá para subir muito ele, o que você acha? Eu subiria. Eu vou deixar Subiria ele aqui ali, atrás. pelo menos junto com o Vanderlan. Cara, querendo ou não, ele foi titular para o bem e para o mal dessa sequência. Não dá para assim, esperar que ele... Não dá para pedir para um peixe subir numa árvore, sabe? Ele é um jogador que ele tem as limitações dele, é um jogador que tem uma idade boa e que ele dá o que ele pode. Então, para mim é isso. Tá Que não é ótimo. tão pouco assim, não é tão pouco assim o que ele pode oferecer. E aí a gente tem aqui, então, esses outros jogadores, Garcia, Arthur, John, acho que permanecem inalterados, né? E por fim a Sim. gente tem a última fileira, que é a fileira Giovanni, que tem nossos queridos Breno Lopes, Luan e Rony. O Rony que voltou a balançar as redes contra um time do G12, não que esteja nos 12 primeiros colocados, mas os grandes times do Brasil, né, os 12 grandes, o Rony voltou a marcar desde o ano passado, cara. Acho que foram 18, 19, talvez 20 jogos que ele não fazia. Que foi contra o Santos também, se não me engano. Eu acho que sim. Então, e eu, assim, parabéns, viu, Rony, pelo seu gol. Espero que você volte com mais confiança, porque eu acho que tem duas coisas muito legais. Assim, que o grande mérito do Breno Lopes é não ser o Rony, e o grande mérito do Rony é não ser o Breno Lopes. O que é melhor entre os dois é sempre o que não tá jogando, porque não tá te irritando. Então, acho que tem que subir os três, pô. Tô brincando. Assim,
Não, legal que o Rony recupere a confiança, mas era um jogo que já estava decidido. Acho que chamou mais atenção a jogada do Vanderlan do que a finalização Total. dele. Mas é isso, cara. Um jogador que não dá pra. Cara, não dá pra contar. Você acha que o Breno dá para subir? Para mim é o único que poderia ter uma discussão. Não tô falando que é o único que pode subir, é o que poderia ter uma discussão. Cara, ele é chocante. Ele é muito ruim, mano. Ele não tem culpa. Ele tá lá cumprindo um papel para dar 11 jogadores na escalação, porque não se entende que o Flaco não jogaria ali, aparentemente. Talvez se a gente tivesse Meritiel ainda, talvez ele fosse muito bem nessa posição, inclusive, porque ele joga de ponta meio que pela esquerda no boca. Mas como não dá para chorar pelo leite derramado, não dá. Cara, na melhor fase do Palmeiras, ele tendo sequência como titular, ele não faz gol. E não chega nem perto de fazer gol. Contra o Flamengo foi constrangedor. Ele erra tudo que ele tenta, praticamente. Então, não tem condições de subir. Acho que, inclusive, se o Rony tiver mais confiante pro terror aí do pessoal, eu prefiro que o... Eu tenho mais esperança de ver mais coisas boas do Rony, se ele não tiver disposto a atrapalhar, do que o Breno Lopes, entende? Nossa, eu discordo muito, cara. Não, Eu porque meu prefiro ponto é... 10 anos de Breno Lopes do que Rony titular, cara. Juro por Deus. Eu entendo. É que meu ponto é, o Rony atrapalha. O Rony atrapalhava. Quando estava atrapalhando o Palmeiras. Ele pegava na bola e ele aparecia bastante e errava, tragava jogadas. Que não é tanto que o Breno faz. O Breno ele é um pouco mais sumido, né? O Breno é um Sim. jogador que ele não atrapalha o desenvolvimento do time e ele não tem toda aquela mala dele de achar que ele é um grande craque. Mas eu acho que, assim, eventualmente, o Rony não atrapalhando, ele pode ter mais coisas boas a oferecer do que o Breno Lopes. Só que, com certeza, o Breno Lopes tem menos coisas ruins a oferecer. Então, é uma balança do que você quer. O potencial de melhorar ou a certeza de não piorar. Eu acho que fica nessa. Exato. Pior que você definiu bem. E eu prefiro não piorar. Eu prefiro... Deixa o Breno lá. O Rony, pelo amor de Deus, cara, não pode estar mais no Palmeiras. Essa é a minha opinião, assim, desde anos atrás. E hoje eu tenho muita certeza disso, cara. O Rony, ele é ruim para ele ir pro Palmeiras. Enfim, nem vamos nos alongar nisso, porque, porra, o cara tá bem, fez o gol, pô, feliz. Uma boa vitória do Palmeiras, data fica embora. É ídolo. Exatamente, porra, foi campeão da Libertadores, campeão da porra toda aí, brasileiro, Copa do Brasil, paulista. Tá ótimo, Rony. Você vai ser mais ídolo ainda a hora que você for embora. Aí, nossa senhora. O que eu vou amar o atleta Rony quando ele cair lá no colo do Cruzeiro na Série B. É isso, velho. Nossa. Na Série B não, o Cruzeiro não tá caindo ainda, porque eles têm 2 jogos a menos. Pô, Mas mas o o Rony no Cruzeiro tá Cruzeiro, muito o Rony no perto Cruzeiro de do cair. Ronaldo, já pensou o Rony no Cruzeiro do Ronaldo? Que bonito. Porra, que da hora. Lindo, Nossa, lindo. maravilhoso. Maravilhoso. Rony no Cuiabá com o Daverson ainda. Puta que Já pariu. pensou? Nossa, que delícia. Muito foda, muito Nossa, foda. Mas é emocionante. isso. Cara, essa foi então a nossa live de hoje, repercutindo aí essa rodada maravilhosa para o Palmeiras. O Palmeiras agora é o favorito ao Campeonato Brasileiro, vale destacar. E agora nós teremos aí quase 15 dias de parada até a próxima partida do Palmeiras, que será uma partida difícil contra o Lion, né? Então a gente tem que ficar esperto. O Palmeiras vai ter que fazer de tudo para não fazer o que o Palmeiras sempre faz, que é parar para a data FIFA e voltar 10 vezes pior do que já estava. E aí a gente tem que torcer pro Endrick. Pô, beleza, eu quero muito ver o Endrick em campo, mas eu quero ele o menos cansado possível no Palmeiras, porque, pô, pode aproveitar a seleção brasileira, joga contra o Messi, mas volta bem. É a única coisa que eu quero. Volte em condições de ser titular. Pelo amor de Deus. É o que estão falando, folga geral pra todo mundo. Eu até assino isso, cara. Dá aí dias de folga pro elenco do Palmeiras e volta a treinar 2 dias antes do jogo contra o Fortaleza. Tá bom, eu concordo com essa proposta. E o Endrick é o único que tem que estar em condições, cara. É o único que é indispensável para esse time do Palmeiras. E, porra, estamos perto de ser 12 vezes campeões brasileiros. É isso. A minha conta são. Acho que o Palmeiras precisaria de 10 pontos para ser campeão. Acho que seria isso, né? São. Sim, porque a gente tá com 63. 3 vitórias e um empate.
10 pontos. Eu acho que 10 pontos a gente seria campeão, 10 pontos e um empate. 2 vitórias a gente tem que ter, que é contra o América Mineiro e contra o Fluminense aqui em casa. E aí a gente precisa ganhar um e empatar o outro contra Cruzeiro e Fortaleza fora. A gente está acostumado com essa situação de tentar ser campeão, não tanto com a pressão, a gente geralmente é campeão de forma mais fácil do Campeonato Brasileiro, mas vamos partir para isso. E agora a gente tem 15 dias de data FIFA, então o programa também, acho que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de trazer assuntos tão quentes, então queria convidar vocês aí, mandem ideias que vocês têm, se vocês querem ver tier list, se vocês querem ver debate, ranking do, sei lá, jogador mais bonito do Palmeiras, tanto faz, a gente está trabalhando aqui para qualquer coisa, a gente não tem compromisso com o jornalismo, não tem compromisso com a seriedade, então é bagunça, se vocês querem, o que vocês quiserem, cara, a gente faz aqui, porque a comunidade aqui do Porqueiras está crescendo bastante, está ficando maneiro. Fechou, Paulo? Fechou, e amanhã, se Deus quiser, eu serei um homem livre. Inclusive, acabei de receber uma mensagem de um dos meus orientadores, dos 2 TCCs que eu estou fazendo, que ele falou: Guilherme, está bem melhor, pode enviar para a banca. Então, um deles eu matei já, um dos TCCs, agora eu preciso esse cara aqui, esse maluco, ele está fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. E eu tô fazendo 2 TCCs ao mesmo tempo. Cara, e hoje é o dia D, mano. Hoje é o dia D dos 2. Completamente doente. Mas parabéns, Paula. Você é o meu guerreirinho. Você Foda. é o orgulho de todas as pessoas que estão assistindo aqui. Tamo junto e hoje vai dar certo. Vou terminar essa bosta aqui, vou estar livre disso. E vou subir o vídeo no YouTube agora também, Paula Zeca. Valeu demais, galera. Se você curtiu a live, pô, deixa o like se você tá vendo pelo YouTube. Dê um sub na Twitch, ajuda demais a gente. E siga nossas redes. A gente sempre tá lá se comunicando com vocês. Principalmente no Twitter, que é @porqueiras. E temos também Instagram, TikTok, enfim, por favor, sigam a gente lá. E aí, é isso. Tamo junto, todo mundo dizendo aqui boa sorte, parabéns, pala pra cima. E é isso. Valeu demais, Zeca. Até amanhã. Tchau, tchau. Vou só deixar o videozinho legal aqui do palmeirintiano aqui na nossa tela. Aqui, ó. Doutor, eu não me engano, meu coração é palmeirintiano. Eu não sabia mais o que fazer, toquei meu coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração.